à sombra do Onipotente descansará. Repetindo, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Amém? Aleluia. O Senhor manda te perguntar nessa noite: em que sombra você tem descansado? Porque às vezes nós relemos esse salmo, irmãos. Todo mundo lê esse salmo. É o ímpio, é o crente. Às vezes as pessoas usam ele como até amuletos. Usa ele em cima de uma escrivania com porta-bíblia, como se fosse o salmo da proteção. Mas às vezes não entende o que Deus quer dizer nessa palavra. Porque habitar, nós habitamos em muitas coisas, mas habitar nesse verdadeiro Deus, confiar nele, é o que nós precisamos. É o que eu e você precisa. A palavra foi bem clara: quem habita no esconderijo do Altíssimo. Às vezes, irmãos, nós saímos um pouco do rumo e esquecemos que nós temos que estar 24 horas habitados na presença dele. Às vezes nós habitamos em meio a uma roda, ali quando junta o grupo, esquecemos de Deus. Nós já estamos fora da sombra dele. Sansão era um homem que tinha muita força. Mas Sansão, por uma desobediência, casou-se com Dalila. Mas Sansão, eu penso que Sansão já estava com brechas muito abertas, dando legalidade ao pecado. Mas ele foi avisado. Mas Sansão queria Dalila, bonita, diferenciada, podia fazer aquilo que a carne dele naquele momento queria. E tudo aconteceu. Dalila descobriu o segredo de Sansão. Qual era o segredo? Ela cortou as tranças, ali aonde tinha algo de Deus. Sansão perdeu todas as suas forças. Por quê? Porque não estava habitado mais na presença dele. Assim é nós. Quando nós habitamos verdadeiramente, Deus faz coisas lindas. Mas quando nós escolhemos andar no muro, eu não sei se eu quero Deus, se eu quero a igreja. Deus manda te dizer: sai em cima do muro e começa a habitar na sombra do Onipotente. É ela que vai te guardar. Porque se Sansão tivesse habitado, não desse legalidade ao pecado, Sansão não tinha perdido as suas forças. Arabaço e decanta. Salomão era um homem muito sábio, muito rico, mas o final de Salomão, ele teve um fim.
qual foi esse fim? Ele caiu na prostituição. Mas Salomão já lhe vinha, eu creio assim, porque nós abrimos brechas e legalidades para o pecado. Ele deixou de habitar. E nós estamos vivendo os últimos tempos, os últimos dias, que precisamos habitar 24 horas na sombra do Onipotente. 24 horas na sombra do Onipotente. Calabaçu e decanta labastéria. Se você quer cantar, habita na sombra do Onipotente. Se você quer pregar, habita na sombra do Onipotente. Temos que fugir do pecado, sim. Porque enquanto você está fugindo, é porque você está na sombra do Onipotente, que é Deus. Nós, irmãos, vivemos um tempo na igreja que queremos profecia só de bênção. É profecia de vitória, sou contra não. Só que quando é uma profecia para mudança, ninguém quer ouvir. Porque as duas profecias que o Senhor manda, ou bênção ou correção, ela está direcionada na sombra do Onipotente. Porque Deus sabe, aleluia, como está a sua vida. E Ele está te alertando para tu ficar na sombra do Onipotente. Mas não. Quando a profecia é meia de conserto, o profeta leva nome de tudo. Mas quando acontece, aquela profecia estava lá, ó, habitada na sombra do Onipotente, fazendo você habitar na sombra do Onipotente. Por quê? Para você não perder a sua comunhão com Deus. Calabaçou de calabastéria. É tempo de 24 horas ficarmos debaixo da sombra de Deus, da sombra de Jesus. Irmãos, eu penso que não vai muito tempo para Jesus voltar, não. Nós estamos vendo o nosso país. Se Brasil tivesse na sombra do Onipotente, nada disso teria acontecido. Por que Daniel, na cova dos leões, estava ali naquela cova? Se nós formos olhar pela palavra, ele não contaminou com os manjares do rei. Por quê? Estava debaixo da sombra do Onipotente. E Deus deu vitória para Daniel. Ana foi uma mulher que teve vitória, sim. Só que ela estava buscando na sombra do Onipotente. Calabaço e decantas.
ela recebeu vitória na sombra do Onipotente. Só que o problema é que nós não queremos, irmãos, mudanças. O problema é que nós não estamos aguardando às vezes o grande dia, o dia do juízo final. Você está preparado para esse dia? Deus, uns tempos para cá, tem falado: filho, preocupa também com o dia do juízo final. O dia que Jesus vai te chamar, como Ele chamou, aleluia, aquelas 5 prudentes, que estavam ali preparadas. E Jesus chamou todas as 5 que estavam preparadas. Ou você está esperando que Jesus fale assim para você: aparta-se de mim, que eu não te conheço. É tempo, irmãos, de nós viver mais debaixo dessa sombra. É tempo de nós consertarmos os nossos altares debaixo da sombra do Onipotente. É tempo, jovens, de colocar o altar debaixo da sombra do Onipotente. Calabassuriande calabastéria. É tempo. A hora já está findando. Calaço e amai de gastui. E Ele está às portas. Anion chou de galastui. Anai chou de cantore alasturi. Anasturi alasturi calamassou. É tempo de nós, aleluia, arrumar o que precisa ser arrumado. Arabacanchore calabastéria. Tirar dos nossos guarda-roupas, tirar das nossas combis aquilo que está escondido, que está estovando a gente ainda adorar a Deus como precisa ser adorado. Calamanabassu e decanta. Iri calabassou de calabastéria. Alamai chou de casa. É tempo. Chegou a hora, é tempo. Não dá mais para nós escondermos. Nós temos que esconder debaixo da sombra do Onipotente. Senhor, me liberta. Vai para a sombra do Onipotente, pede o Senhor para te libertar. Senhor, me cura a minha alma que está ferida ainda do passado. Vai para a sombra do Onipotente que Ele vai te curar. Calabassuribi calabastéria. É tempo e não dá mais. O círculo está fechando. Arabacandarabassu e decanta. E me anto erraço e decalabastéria. O povo vai entrar em desespero. O povo vai entrar em grito. E nós temos que estar debaixo da sombra do Onipotente. Moisés, quando ele foi fazer aquela travessia, ele estava debaixo da sombra do Onipotente, das ordenanças de Deus. Eu tenho visto muita gente, irmãos, dentro da igreja,
pagando preço porque não está verdadeiramente na sombra do Onipotente. Estar na sombra do Onipotente não é falar mal do outro, não é condenar ninguém. Estar na sombra do Onipotente é orando, é buscando, é vigiando.